Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, caras novas aqui hoje, caras que há algum tempo já não vinham, mas estamos muito felizes que voltaram. Vamos então, gente, nesse momento, fecharmos todos os olhos, respirarmos bem fundo e, ao soltar o ar, aliviar toda e qualquer tensão dos nossos músculos, das nossas emoções e também qualquer agitação mental. Elevamos o pensamento nesse momento, cada um se conectando com o seu anjo da guarda, seu mentor, bem como com os trabalhadores e mentores espirituais aqui do SEAMA, fazendo cada um o seu pedido especial dessa noite, a cura que veio buscar, o conhecimento para transformar sua vida, aquele sentimento para ser desenvolvida. Perfeito. Que nessa noite, abraçados como uma família de verdade, a gente consiga todos atingirmos o nosso objetivo com os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Chaves. Boa noite a todos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao SEAMA, Sociedade Espírita Amanhecer. Normalmente a gente abre a reunião lendo um livrinho, aleatoriamente, que normalmente a espiritualidade nos orienta nessa leitura, mas hoje eu resolvi fazer um pouquinho diferente, sem consultar ninguém. E de abertura, eu gostaria de passar um pequeno vídeo que possa servir de reflexão para nós hoje, a semana, o mês, o ano, enfim. O Vale dos Arrependidos. Um espírito estava prestes a nascer no mundo material. Um anjo que o estava instruindo decidiu conduzi-lo a um vale no submundo do plano espiritual, onde dezenas de milhares de espíritos se mantinham presos. Muitos não sabem, mas as almas que vivem nos mundos espirituais sempre se ligam uns aos outros pela afinidade de suas vibrações e de sua natureza. O espírito e o anjo chegaram a um vale desconhecido de muitos, conhecido como o Vale dos Espíritos Arrependidos, para onde vão as almas daqueles que viveram vidas superficiais, cometeram erros e não aproveitaram a sua encarnação. Ambos foram conversando com alguns desses espíritos. Um deles disse: "Desperdicei minha vida com a bebida, a boêmia, bares, futebol, churrascos e com falsos amigos. Todos eram meus amigos quando eu estava bem. Bebia e contava muitas piadas nos botecos da vida. Mas depois que contraí uma doença, todos se afastaram. No leito de morte, vi que desperdicei minha vida com frivolidades, e depois que cheguei ao plano espiritual, tive uma forte sensação de tempo perdido." Outro espírito, de uma mulher, ainda chorosa, nos disse: "Sim, desperdicei minha encarnação tentando ajudar meu filho a ser alguém na vida. Eu não percebi que fazia isso porque me sentia carente e sozinha. No fundo, queria que ele ficasse comigo e não desejava sua liberdade e independência. Eu era dependente dele e por isso achava que o estava ajudando, mas só o prejudiquei. Eu o mimei muito e depois ele não conseguia ser independente. No meu leito de morte, ele nem apareceu. Eu vivia também para outras pessoas e elas nunca me deram nenhum valor. Podia ter feito tantas coisas na vida, estudado, trabalhado, me dedicado à vida espiritual, mas perdi toda uma encarnação vivendo em função de outras pessoas.
Uma outra alma que parecia muito triste disse: sim, eu desperdicei minha vida mergulhando no trabalho e vivendo apenas para conquistar bens materiais. Meu objetivo na vida eram os melhores cargos, os melhores salários, ganhar mais e mais dinheiro, status e uma posição de destaque. Vaidade das vaidades. Tudo isso era apenas vaidade, como diz Salomão na Bíblia. Perdi 70 anos da minha vida com bobagens, futilidades e remoendo coisas supérfluas. Como gostaria de ter uma outra chance e cuidar mais de mim mesmo, ajudar outras pessoas, amar mais, dar valor às coisas simples da vida, me ligar no espírito eterno que sou, ter vivido mais a vida espiritual e não as ilusões do mundo material. Aqui no plano do espírito, nada podemos trazer da matéria. Uma alma que parecia um pouco agitada e até irada dizia: aquele líder religioso me enganou. Ele me prometeu um paraíso no céu se eu desse o dízimo, se seguisse os dogmas da religião, se eu fosse casto e reto, e eu estou aqui, nesse vale sombrio, amargando todas as consequências de um vazio interior pela total perda de tempo. Gostaria de voltar à vida e mudar de postura. Não acreditar cegamente em líderes religiosos. Ter fé apenas em Deus. Amar e não cultivar dogmas ou verdades prontas e acabadas. Poderia ter exercido a verdadeira espiritualidade. Mas perdi tempo, muito tempo, e fui um hipócrita. Não praticava o que eu mesmo pregava. Mas, pensando bem, no fundo ninguém me enganou. Eu mesmo que me deixei enganar, pois acreditar em dogmas e no fundamentalismo era algo muito mais cômodo do que me desenvolver espiritualmente e me tornar uma pessoa melhor, mais humilde e mais amorosa. Outros espíritos diziam: eu desperdicei minha vida com sexualidade descontrolada. Já eu desperdicei minha vida com intelecto agudo e muito conhecimento teórico, mas sem prática e sem experiência direta. Eu fiz algo muito comum. Desperdicei minha vida me julgando sempre superior a outras pessoas e não compreendi que esse sentimento de superioridade nada mais era do que uma forma de abafar a imensa insegurança e inferioridade que eu sentia. E assim, muitos relatos nos foram passados pelos espíritos presos ao Vale dos Arrependidos. Almas que desperdiçaram a oportunidade que Deus lhes deu de evoluir espiritualmente, se detendo em questões banais, transitórias e sem nenhuma importância para a verdadeira vida, que é a vida do espírito imortal que somos. Você, que ainda está encarnado e vivendo a sua vida, não faça como esses espíritos que jogaram suas vidas fora, levando existências superficiais, sem alma, sem profundidade, sem se perguntarem quem são e o que estão fazendo aqui. Almas que vivem apenas pelo corpo e pelas aparências do mundo, e não pelo espírito e pela verdade. Você tem tempo de mudar. Não desperdice essa sagrada oportunidade de desenvolvimento espiritual que Deus te deu, que é a vida. Autor: Hugo Lapa. Para refletir. Então vamos retomar a rotina. Quem está vindo hoje pela primeira vez, não se preocupe em estar pegando, como diz, a gente chama de estudos pela metade, porque quando nós terminamos o livro, nós recomeçamos ele novamente. Então, acreditamos que se daqui 1 ano, 2 anos nós lermos e debatermos o que vamos debater hoje, a nossa compreensão vai ser outra, mais amplificada, porque a experiência
E a convivência no dia a dia fez com que nós ampliássemos a nossa visão sobre o tema em si. Então, o Evangelho é a página 170. No parágrafo onde diz aquele que pode ser, o último parágrafo. Aqui nós estamos falando sobre os bons espíritas. Aquele que pode ser com razão qualificado de verdadeiro e sincero espírita está num grau superior de adiantamento moral. O espírito que domina mais completamente a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros. Numa palavra, ele é tocado no coração. Também é a sua fé inabalável. Um é como um músico que se comove com certos acordes, ao passo que o outro não ouve senão sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, esforça-se para dele se libertar e sempre o consegue quando tem vontade firme. Tem muitas pessoas novas hoje, não sei se vocês já tiveram contato com a doutrina espírita ou não, mas eu gostaria de esclarecer um ponto, que nós acreditamos na vida após a morte do corpo físico, que ela continua numa outra dimensão, muito mais intensa do que nós vivemos aqui na Terra, e nós vamos continuar sendo no plano espiritual, o plano astral, a mesma pessoa que nós somos aqui. Né? Se lembrarem do vídeo, né? Tem conexão. Né? Um completa o outro. O que eu estou dizendo com o vídeo e o vídeo com que nós estamos lendo aqui. Então, se a vida ela continua após a morte do corpo físico, então, para que nós estamos aqui, reencarnados? Para que nós temos esta experiência de vida? Para nós nos tornarmos pessoas melhores, não no sentido intelectual, não no sentido de fama, no sentido de poder, no sentido de riqueza para eu ostentar algo que ninguém tem, mas no sentido moral. É para isso que existe a reencarnação para a humanidade. Queira nós acreditamos ou não, Deus não está nem preocupado com isso. Porque as leis divinas elas existem e de tempos em tempos nós retornamos para a Terra em outros corpos, em outras posições sociais, com outras responsabilidades, tendo outros pais, outros irmãos, outros companheiros, outras profissões, outras linguagens. Então, de tempos em tempos, nós estamos retornando sempre. Seja contra a nossa vontade, ou seja realmente porque eu quero evoluir no sentido moral, para algum dia eu poder ascender outras esferas espirituais. Então, essa vida material que nós temos aqui, ela não é a única que existe. Existem muitas outras vidas. Só que nós, como quando nós reencarnamos, viemos com o véu do esquecimento, justamente para que nós possamos nos afinizar com os desafetos do passado, que muitas vezes estão dentro da nossa família, debaixo do mesmo teto. Às vezes
Filha não se dá com a mãe, filho não se dá com o pai, irmãos não se dão com irmãos. Para quê? Para que de reencarnação em reencarnação nós possamos nos afinizarmos uns com os outros. Se no passado nós nos tornamos inimigos, que nessa vida nós possamos nos respeitar, pelo menos. E se puder, tornar-se amigos novamente. Então, aqui fala de ser um bom espírita, mais diretamente para quem é trabalhador. Mas para quem quer ser um bom humano, uma boa pessoa, também vale isso aqui. A vida, ela é feita de moral, de moralidade. A maior crise que nós vivemos no planeta Terra, ela não é financeira. A maior crise que nós vivemos no planeta Terra não é de ordem da saúde, da segurança, é de ordem moral. Nós culpamos os nossos governantes, mas esquecemos de olhar para dentro da nossa casa. Como nós aprendemos com a doutrina espírita, antes de eu reencarnar, eu sento com o meu mentor, com a espiritualidade maior, e faço uma projeção da minha próxima reencarnação. Em que corpo eu vou estar? Se é num corpo feminino, se é num corpo masculino. Paulo, pode abrir só a água para mim, deixar a tampinha aberta ali. Se é num corpo masculino, se é num corpo feminino. Qual vai ser a minha profissão? Em que lugar eu vou reencarnar? Quem vão ser os meus pais, a minha família? Que profissão eu vou desempenhar? E de que maneira eu vou desencarnar? São pontos principais. Mas isso não significa que eu possa alterar esses pontos. Porque a espiritualidade maior, ela respeita nosso livre-arbítrio. Seja eu fazendo melhor do que eu prometi, ou não cumprir com aquilo que eu prometi. Aonde é que eu quero chegar? Nós acusamos os políticos de corruptos, que não fazem e não cumprem com seu dever, e nós que prometemos para a espiritualidade maior procurarmos Deus, procurarmos Jesus através da fé raciocinada, não da fé irracional e da imposição dos dogmas. E eu chego aqui e esqueço de Deus, esqueço de Jesus, esqueço de me espiritualizar. Será que eu também não estou me corrompendo? Da mesma maneira como nós acusamos os políticos que são corruptos e estão levando o país para o precipício? Será que nós não estamos ajudando a empurrar a carroça para o abismo? Então, se nós quisermos saber o que nós prometemos para a espiritualidade, de certa forma, num esboço, nós podemos saber, sim. De que maneira? Entrando no meu quarto, sozinho, orando para Deus, abrindo meu coração para Ele, não rezando 50 Pai Nosso, 50 Ave Maria, abrindo meu coração para Ele. Senhor, eu não sei mais fazer isso, não sei para onde andar, eu preciso da Tua ajuda. E depois meditem sobre isso. O pensamento que vier na tua cabeça vai te ajudar? Vai ajudar outras pessoas ou vai prejudicar outras pessoas somente te ajudando? É aí que nós queremos chegar. Nós sermos boas pessoas, não só bons espíritas. Porque não existe uma meia verdade, não existe uma meia mentira, não existe uma meia agressão. Ou você
é verdadeiro, ou você é mentiroso, ou você é da paz, ou você é da guerra. É isso que o Espiritismo quer trazer para nós. Que nós, ao longo dessa jornada, possamos fazer reflexões sobre nossa conduta. Vamos escorregar? Sim, vamos escorregar. E escorregamos a toda hora. E a sociedade nos cobra, de certa maneira, que nós não podemos errar. Que nós temos que ser perfeitos. E eu, a partir disso, eu também começo a me cobrar. Eu não posso errar. Não é por aí o caminho. Vamos pensar diferentes. Errar, eu posso. Mas eu não quero errar. É diferente do que você não pode errar. Mas se eu errar, eu vou usar do perdão para comigo mesmo, identificar onde está o X da questão, onde eu tropecei, e da próxima vez vou tentar fazer melhor. E vou tentar fazer melhor tantas vezes quanto forem necessárias. É aí que está o segredo da nossa vida. Porque tudo que nós fizermos é como se nós estivéssemos plantando uma árvore, semeando uma árvore. E todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras, tudo um dia vai gerar frutos. Serão frutos bons ou serão frutos ruins? Muitas vezes, quando são frutos ruins, eu não quero colher eles. Aí eu começo a querer terceirizar a colheita. Eu começo a arranjar culpados. Eu começo a arranjar responsáveis, onde na realidade eu fui invigilante, eu fui indisciplinado, eu fui invejoso. As coisas que nós carregamos dentro de nós, os ins. E nós somos responsáveis por colher o que nós plantamos. Somos perfeitos? Não. Vamos errar muito? Vamos. O que eu mais descobri quando entrei na doutrina espírita é que eu erro todos os dias. Mas aí, você é perseverante em querer se tornar melhor? Ou vai arranjar desculpas, fazer descaso, que muitas pessoas estão fazendo descaso, em relação ao chamado que a espiritualidade nos faz? Nós não estamos de graça aqui hoje. O nosso anjo da guarda trabalhou para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E vai continuar trabalhando para que nós possamos cada vez nos aproximarmos de Jesus, de Deus. Só que se eu fizer descaso disso, eu posso começar a buscar um outro caminho, da qual no momento que eu desencarnar, eu posso me arrepender amargamente, conforme o relato do vídeo. Então o verdadeiro espírita e o verdadeiro ser humano, ele não tem batalhas e duelos com o próximo. Ele tem batalhas e duelos consigo mesmo, diariamente. E nós podemos descobrir, sim, que caminho seguir, através da oração, que é a nossa maior arma, e nós não damos valor para ela. Porque a gente acha e acredita que eu vou orar hoje e eu tenho que ser atendido amanhã. E se não for atendido amanhã, Deus não é bom comigo. É bom com o vizinho, é bom com todo mundo, comigo não é. Será que nós sabemos orar? Então essa luta interior, porque dentro de mim existe um homem de várias reencarnações que eu já tive, de várias línguas que falei, de várias profissões que eu tive, de várias classes sociais. Aí a pergunta é, quem sou eu de verdade? E o que eu quero de verdade?
Mas tem um homem novo que quer entrar, porque esse homem velho está cansado de bater, não de apanhar. De bater. Porque bater cansa mais do que apanhar. Fisicamente, bater cansa mais que apanhar. Apanhar pode doer mais, mas bater cansa mais. E ao longo das encarnações, ele quer mudar. E é esse homem novo que quer entrar e o homem velho que não quer sair, e começa a gerar conflitos dentro de nós. E são conflitos diários. Conflitos na nossa família, conflitos na nossa profissão, conflitos na sociedade. É esse o duelo que o verdadeiro espírito trava com ele mesmo. Os duelos com os outros, ele deixa de lado. É isso que a espiritualidade quer nos trazer através da busca do conhecimento. A parábola do semeador, ela é meio grandinha, então não vai dar para fazer em 5 minutos. Mas acredito que talvez algumas pessoas não vão estar aqui semana que vem. Eu vou dar uma introdução nela, sobre a parábola do semeador. Todo dia, quando nós acordamos, levantamos da cama, como acabamos de falar pouco atrás, que nós semeamos frutos. Todo dia que eu levanto da cama, eu me torno um semeador. E o que eu semeio na minha vida? Desde o momento que eu levanto na cama. E onde eu semeio? Eu vou semear bom ânimo, vou semear positivismo, alegria, vou semear maledicência, discórdia, intrigas, raiva, ódio. E ao longo da nossa jornada durante o dia, nós encontramos vários terrenos. Às vezes jogamos sementes num terreno árido, seco. E essa minha semente, ela não chega nem a nascer. Ela morre ali mesmo já, queimada pelo sol. Às vezes nós semeamos em lugares onde tem pedras, espinhos. A semente até tenta nascer. A árvore tenta crescer. Mas as próprias pedras e os espinhos a abafam. E às vezes também jogamos sementes em lugares onde as aves do céu vêm comê-las. Também não dão oportunidade do fruto, da árvore crescer e dar o fruto. Semeamos também em terrenos que a árvore cresce. Só que o fruto não é bom. O fruto se torna amargo, azedo. Mas se nós persistirmos e perseverarmos, nós vamos semear sim, numa terra fértil, onde a árvore cresce, o fruto é bom e continua crescendo e alimentando pessoas, trazendo segurança, trazendo paz, trazendo equilíbrio, trazendo virtudes em nossa vida. Então, é dessa maneira que a parábola do Senhor
É disto que a parábola do semeador ela fala. Que todos nós somos semeadores e ao mesmo tempo nós somos o terreno. Que terreno eu sou? Sou um terreno árido? Sou um terreno cheio de pedras e espinhos? Sou um terreno onde eu deixo todo mundo pegar o que é meu, enfim, como as aves vêm do céu e comem? Ou deixo crescer a árvore, mas produz um fruto amargo? Ou realmente eu vou ser uma árvore para dar bons frutos? E para nós sermos uma árvore, para darmos bons frutos, nós precisamos buscar o conhecimento. Porque bons frutos não aparecem da ignorância, não aparecem do descaso. Os bons frutos precisam ser semeados, cuidados, cultivados, para que a árvore cresça realmente, que ela não morra, que ninguém a pisoteie ou corte, e que realmente os frutos possam vir e continuar cada vez mais dar bons frutos. Então, que terreno somos nós? Nós somos incrédulos? Somos pessoas que não queremos nos comprometer, não comigo, com a doutrina espírita, mas consigo mesmo. Somos pessoas que queremos aprender mais e compreender por que pessoas nascem sem perna, sem pé, cegas, surdas, mudas, por que há desencarnes em massa. Tudo isso a doutrina espírita explica. E a partir do momento que nós compreendemos as leis divinas, nós deixamos de ser revoltados, nós deixamos de ser pessoas raivosas, alimentando o ódio, e nós passamos a ser pessoas, como diria o Evangelho, os bem-aventurados, os que sofrem, mas sabem por que sofrem e porque têm fé na vida futura. Não sofrem por inveja, raiva, ódio ou alguma outra coisa. Mas nós compreendemos o nosso sofrimento e não culpamos o próximo pelo nosso sofrimento. Porque a dor, muitas vezes, ela quer nos ensinar coisas que até o momento eu não aprendi pelo amor. Então, às vezes, a dor é necessária vir para que eu possa fazer reflexões e descobrir que, às vezes, o caminho que eu escolhi é o errado. E eu preciso retroceder um pouco para poder escolher um outro caminho que me deixe uma pessoa mais calma, tranquila, sensata e enfrentando os desafios diários de cabeça erguida. O Livro dos Espíritos é a página 180, o item 526. Aqui nós estamos falando sobre a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. É um livro de perguntas e respostas. As perguntas foram feitas por Allan Kardec. As respostas foram dadas pelo Espírito Verdade. E
eu diria que se nós temos um manual de instrução da nossa TV, do nosso carro, de nosso celular, esse aqui seria o manual de instrução da nossa vida, para que possamos errar menos. E Kardec pergunta aqui: tendo os espíritos uma ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos para que se cumpra um acontecimento? Por exemplo, um homem deve perecer. Ele sobe em uma escada, a escada se quebra e o homem se mata. São os espíritos que fazem a escada quebrar para cumprir o destino deste homem? E a resposta: é verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para as derrogar, fazendo surgir no momento oportuno um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo que citas, a escada se rompe porque ela estava carcomida ou não bastante forte para suportar o peso do homem. Se estava no destino desse homem perecer dessa maneira, eles lhe inspirarão ao pensamento de subir por essa escada, que deverá se romper sob seu peso, e sua morte terá lugar por um efeito natural, sem que seja necessário fazer um milagre para isso. O que a espiritualidade ou o Espírito Verdade quer dizer aqui? Que nós temos que ficar vigilantes no dia a dia. Eu tenho que ficar atento, porque se eu ficar desatento, coisas desagradáveis podem acontecer para mim, sim. Mas não foram os espíritos que quebraram a escada. Eu, devido à minha invigilância, resolvi subir numa escada podre, acreditando que ela não quebraria comigo. O que nós podemos traduzir aqui? O meu orgulho. Eu sou melhor do que os outros. Eu sei mais que os outros. A escada não vai quebrar comigo. E quando nós vibramos no orgulho, nós vibramos no egoísmo, nós vibramos na vaidade, os espíritos podem nos influenciar a fazer alguma coisa que nós não queremos e que pode nos prejudicar. Porque os espíritos sabem onde estão os perigos da matéria. E se nós não formos vigilantes, atentos e não tivermos conhecimento e não aplicarmos e respeitarmos as leis, podemos correr o risco de desencarnarmos de uma maneira besta. Se vocês aceitarem, eu sugeriria a gente ler de volta a pergunta anterior que a gente leu semana passada. Porque ela complementa muito essa ideia. Vamos lá, então. (525), né? Os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida? A resposta: seguramente, visto que te aconselham, nos inspiram, nos intuem, né? E eles vão nos inspirar e nos intuir, principalmente naquilo que nós carregamos dentro de nós. O que eu carrego dentro de mim? Maldade ou bondade? E nós vamos aceitar a inspiração, a intuição, justamente naquilo que nós carregamos dentro de nós. E muitas vezes, nem mesmo nós admitimos, sob tortura, algumas coisas que nós carregamos dentro de nós. E muitas vezes queremos enganar a nós mesmos. Mas os espíritos nos conhecem melhor. Porque eles passam 24 horas por dia, principalmente os obsessores, os espíritos que querem fazer mal, eles passam 24 horas por dia nos avaliando, nos vigiando, nos analisando,
tentando conhecer e descobrir as nossas fraquezas. Então, conhece a ti mesmo para que você não seja devorado por um espírito. Uma linguagem... Oi? Orai e vigiai sem cessar. Mais adiante, eles exercem essa influência de outro modo, que pelos pensamentos que sugerem, quer dizer, eles têm uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? E a resposta, sim, mas eles não agem nunca fora das leis da natureza. Então, existem leis divinas, não as leis dos homens. As leis dos homens ainda são imperfeitas, porque o homem é imperfeito. Mas as leis de Deus, as leis divinas, elas são perfeitas. E os espíritos não podem interferir nas leis divinas. Então eles não podem, apesar que eles podem sim fazer um objeto sair de um lugar de outro, podem. Mas eles diretamente matar alguém, isso interfere nas leis divinas, porque só Deus pode te tirar a vida. E só Ele o faz. Ele te concede a vida e Ele te tira a vida no momento que Ele acha melhor para a evolução do espírito. Então, a gente estudando a doutrina espírita, a gente percebe que, a gente compreende que existem médiuns de efeitos físicos, e quando essas pessoas estão em algum lugar, pode acontecer que objetos voem de um lugar para outro, se movam e aconteçam outras coisas, como apagar a luz e acender a luz. Espero que não apague. Senão vai ter gente sair correndo daqui. Né? Então, os espíritos, eles interferem, sim, mas existem leis divinas que nos protegem. E eu preciso conhecê-las. Eu preciso compreendê-las. Porque se eu não compreendê-las e conhecê-las, eu estou sujeito a seguir falsos profetas. Pessoas que vão me enganar e a partir disso começar a acreditar numa mentira. E começar a desenvolver um medo dentro de mim. E Kardec daí só complementa aqui no comentário embaixo: imaginamos injustamente que a ação dos espíritos não deve se manifestar senão por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem ajudar por meio de milagres, e nós os representamos sempre armados de uma varinha mágica. Não é assim. Eis porque sua intervenção nos parece oculta e o que se faz com o seu concurso nos parece muito natural. Assim, por exemplo, eles provocarão a reunião de duas pessoas que parecerão se encontrar por acaso. Eles inspirarão alguém o pensamento de passar por tal lugar. Eles chamarão sua atenção sobre tal ponto, se isso deve causar o resultado que querem obter. De tal sorte que o homem, não crendo seguir senão o seu próprio impulso, conserva sempre seu livre-arbítrio. Como eu falei semana passada, eu vou falar aqui. Tem uma frase de William Shakespeare que diz o seguinte: aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Então, o que a espiritualidade está dizendo aqui? Eu quero provocar uma briga entre o Renato e o Arthur. São eles que vão fazer o Arthur dar um soco no Renato ou o Renato dar um soco no Arthur? Não. Mas eles, sabendo que um odeia o outro, vão agir na mente dele, no pensamento deles, e fazer com que eles se encontrem. E aí, para sair a briga, é do livre-arbítrio dos dois. Porque quem decide brigar ou não brigar vão ser os dois. Até um dos dois pode querer brigar, mas o outro vai dizer não. Então, quando um não quer, dois não brigam. E isso nós devemos levar para o nosso dia a dia. Se um não quer discutir, dois não discutem. Mesma coisa para mim para cá, por exemplo. A gente quer
acontece meio hora que coincidência, sei lá o quê. Não existem coincidências. Nas pequenas coisas, né? Fala, Jerusa. Não, minha pergunta é, anteriormente tu comentasse que a gente a gente vai passar por certas coisas. É necessário. Que é necessário, por exemplo, que já é mostrado como a gente vai desencarnar, essas coisas do X, né? Uhum. Mas essas coisas vão acontecer independente do nosso livre-arbítrio, ou a gente vai ter... Algumas sim. Algumas nós criamos. Mas vai acontecer independente. Independente. Mesmo eu podendo escolher se eu vou ou não ficar com essa pessoa, mesmo se eu vou lá passar por lá ou não. Sim, exatamente. Mas você pode, em alguns casos... Os brincalhões estão entrando em ação agora. Olha. Como nós chamamos os zombeteiros. Em alguns casos, você pode fazer melhor ou você pode piorar a situação. Por exemplo, se por acaso você foi programada para desencarnar num ataque cardíaco, certo? Só que durante a tua vida inteira você resolveu beber e exagerar no excesso da bebida. Você não vai chegar a desencarnar de problemas cardíacos. Você vai desencarnar por cirrose. Está entendendo? Então, nós, através do conhecimento da doutrina espírita, nós podemos melhorar as coisas para nós ou piorarmos. Né? Então, o X da questão é levar uma vida com equilíbrio, ter uma vida com serenidade e sem excessos. Quando o vídeo mostrou lá sobre a riqueza, não significa que a espiritualidade maior condena a riqueza, que a partir de amanhã todo mundo tem que ser pobre, miserável. Não. Mas a espiritualidade deixa muito bem claro, se eu tiver uma vida e eu viver essa vida única e exclusivamente dando prioridade para as riquezas, vai acontecer o que o vídeo mostrou. Eu vou chegar do lado de lá perturbado, porque eu vou olhar para trás e vou ver que eu perdi tempo na minha vida. E um tempo precioso que Deus me concedeu para eu poder evoluir. E eu vou ter que voltar mais uma vez para fazer aquilo que eu não fiz e ainda às vezes resgatar coisas ruins que eu fiz naquela vida. Quer dizer, eu só piorei minha situação. Em vez de conseguir créditos, eu aumentei meus débitos. Então é através deste manual de instrução da vida do Espírito é que nós podemos nos proteger de certas armadilhas que os espíritos evoluídos nos tramam, nos armam. Né? Encontrar, às vezes, uma pessoa que eu não gostaria de encontrar é inevitável. Muitas vezes eu vou ter que encontrar com ela. Mas de que maneira eu vou reagir com ela ou agir com ela? Oportunidade de resolução, né? Exatamente. Então nós estamos aqui para aprender e muitas vezes vamos ter que passar sim pela dor. Porque a dor faz com que nós cresçamos. Né? Na coisa boa, no bem bom, muitas vezes nós esquecemos de Deus, de Jesus, do nosso anjo da guarda e só procuramos curtir. 527. Tomemos um outro exemplo em que o estado normal da matéria seja relevante. Um homem deve perecer pelo raio. Ele se refugia sob uma árvore. O raio brilha e ele é morto. Os espíritos podem provocar o raio e dirigi-lo sobre ele? E a resposta é ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre essa árvore.
E nesse momento, porque estava nas leis da natureza que fossem assim. Não foi dirigido propositadamente sobre essa árvore, porque o homem estava debaixo. Mas foi inspirado ao homem o pensamento de se refugiar sobre uma árvore sobre a qual o raio deveria desabar. A árvore não seria menos atingida por estar ou não estar o homem debaixo dela. Então Kardec, ele tem essa capacidade de fazer 2, 3 perguntas de maneira diferente, mas para ver se o Espírito Verdade vai dar a mesma resposta. Tipo assim, ele provoca pegadinhas e a resposta é a mesma coisa. Então, se eu estou numa tempestade, não tenho onde me abrigar, ou, enfim, eu preciso me abrigar. Se eu tenho conhecimento que numa tempestade, e realmente existem raios, eu tenho conhecimento que um raio muitas vezes atinge uma árvore, por que eu vou ficar debaixo de uma árvore? Isso é conhecimento. Né? E ainda dependendo de determinadas árvores, porque existem árvores que atraem com mais facilidade o raio do que outras. Existem árvores que são praticamente para-raios. E eu vou me esconder debaixo dessa árvore e depois culpar o espírito porque o raio me pegou? Foi ignorância minha. Foi descuido meu. Talvez alguém até me avisou, não sai de casa hoje, vai dar uma tempestade. Não, tá tudo certo. Comigo não vai acontecer nada, meu corpo é fechado. Né? E vai para a rua, vem a tempestade, se esconde debaixo da árvore, vem o raio e eu desencarno. Por quê? Por orgulho, por arrogância, por prepotência. Por outro lado, se era para ele desencarnar pelo raio, o mentor mesmo vai intuir. Porque as circunstâncias vão, como se diz, acontecer, que ele só vai ter essa opção de ir debaixo da árvore. Para ser algo natural, né? Algo natural. Desencarnar é para ser algo natural. Então vai ser uma coisa. Vou lá debaixo da árvore. Quando vê, acho que vai ser assim, né? Então, assim, na doutrina espírita não existe uma fórmula. É assim, ponto final. Depende de cada espírito reencarnado, depende do que ele fez, depende do que está fazendo, do que ele está buscando, quais são suas prioridades, o que ele negligencia, do que ele faz descaso. Lá na frente nós vamos colher esses frutos, os frutos virão. 528. Um homem mal intencionado lança sobre alguém um projétil que o roça e não atinge. Um espírito benevolente pode tê-lo desviado? Olha Kardec aqui. Primeiro ele fala dos involuídos. Né? Ele não satisfeito com a resposta, ele muda o lado do espírito. O nosso anjo da guarda pode desviar o projétil que vem na nossa direção? Quer dizer, ele quer saber se o espírito consegue manipular a matéria ou não. Né? Antes eram os involuídos, agora é o nosso anjo da guarda. Se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benevolente lhe inspirará o pensamento de se desviar ou poderá ofuscar seu inimigo de maneira a fazê-lo apontar mal, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha que deve percorrer. Quer dizer, o projétil não vai fazer isso aqui e vai seguir reto. É isso que o Espírito Verdade diz. Mas o Espírito, nosso anjo da guarda, pode agir na mente do cara que quer atirar. Da mesma maneira como o Espírito obsessor age na nossa mente para nos inspirar a cair numa armadilha. Então ele pode ofuscar a nossa visão, eu não vou conseguir mirar direito. Entende? E aí eu não vou acertar o alvo. Entende? Então,
E a espiritualidade maior, no caso, por exemplo, de uma arma não disparar, eles podem agir diretamente, por exemplo, no projétil, na pólvora? Podem. Porque a espiritualidade maior pode e o evoluído não pode. Porque se o evoluído pudesse agir sobre a matéria, não desviá-la, mas fazer com que a pólvora se torne úmida e não deflagre, né? Se o espírito evoluído pudesse fazer isso, seria contra as leis divinas, porque aí eles teriam mais poder sobre nós para fazer mal. E como a espiritualidade maior respeita o nosso livre-arbítrio e age sempre com amor, e nada acontece para ninguém que seja de responsabilidade com aquela pessoa, se às vezes aconteceu da circunstância do cara realmente estar na frente do bandido e não é para morrer, o nosso anjo da guarda pode fazer com que essa arma não acabe atirando. Ele age na pólvora. Até porque essa pessoa, a vítima, né, ela está numa questão de merecimento espiritual, né, que de acordo com a espiritualidade, naquele momento ela não merecia, né, desencarnar por questões que ela foi em evolução moral durante a vida dela, né? Sim. Ela também conquistou isso. São conquistas. São conquistas individuais de cada um. Exatamente. Então, Deus tem como agir sobre a matéria? Tem. Os espíritos superiores e evoluídos têm como agir, fazer a matéria aparecer aqui e desaparecer? Tem. Nós aprendemos isso. Só que os evoluídos não têm essa capacidade. Até porque não agiriam com amor. Agiriam com raiva, com ódio. Então isso está dentro das leis divinas. Se a nossa mentora quisesse hoje aparecer aqui para todos, ela teria essa capacidade. Desde que Deus, Jesus, autorizasse. Para algum fim inteligente. Não simplesmente para distração e entretenimento. Isso nós temos que compreender. 529. Que se deve pensar das balas encantadas, de que tratam certas lendas que atingem fatalmente um alvo? Pura imaginação. O homem ama o maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Como é que é aquela frase? Ainda deixa eu ver se eu lembro. Eu não minto, mas eu aumento? Uma coisa assim? É algo assim. Hã? Eu aumento, mas não invento. Eu aumento, mas não invento. Né? Ou eu não conto uma mentira, mas eu faço ela crescer. Né? Então, assim, nós criamos e ampliamos o maravilhoso partindo da nossa imaginação. Então, na vida não existe nada por acaso. Se uma bala era para ser certeira, ela vai ser certeira. Porque está no projeto reencarnatório daquela pessoa a receber aquele projétil daquela maneira onde ela estava. Que pode parecer para nós, às vezes, sei lá, esdrúxulo, se é a palavra correta que eu poderia usar. Como aconteceu, não sei se foi ano passado ou retrasado, num assalto em Blumenau, que uma moça desencarnou com uma bala perdida que atravessou a parede. Ela estava do outro lado da parede e muito longe do assalto. Entende? Fazia parte disso. Não tinha nada de mágico nisso, né? Não.
Você era capaz de atravessar a parede e conseguir. A arma tinha capacidade para fazer isso. Então, os espíritos não trabalharam para que isso acontecesse. Os espíritos não criaram um furo na parede para que o projétil pudesse atingir ela. Os bandidos tinham armas potentes, capazes de atravessar a parede e, não sei se eu digo infelizmente ou felizmente, porque eu não sei qual é o projeto reencarnatório dela e o que ela tem que aprender como um espírito imortal, ela desencarnou. Agora, a partir do momento que eu não tenho conhecimento dessas leis, tudo parece castigo de Deus, tudo parece injustiça. E Deus não comete injustiças. Deus quer nos ensinar. E muitas vezes provoca dores na vida das pessoas para que as pessoas comecem a buscar isso aqui. Porque nada faz sentido para ela, então ela busca Deus para poder compreender certas coisas. E às vezes precisamos passar por situações desta maneira. Já que não buscamos por amor, né? Mas eu vejo ainda que a maioria dos sofrimentos nem é Deus, né? É a gente. Deus não causa sofrimento. Deus nos ama. Então Deus é um pai, né? E o pai vai querer o mal do filho? Não. O pai quer o bem do filho. Só que a diferença desse pai é que ele é todo sabedoria, todo justiça, todo amor, toda bondade. E se ele tiver que ele permitir ou propiciar situações dolorosas para nós, fisicamente falando, ele vai fazer com que isso aconteça em nossas vidas. Para que nós possamos crescer como espíritos imortais. E não sendo adultos, ou espíritos num corpo adulto, agindo feito uma criança. Mimados. Se alguém me fala uma palavra um pouco de atravessado, eu já fico emburrado. Eu me melindro, me magoo. Então, a mágoa é um lixo que nós decidimos carregar conosco. Ou nós podemos deletá-la, afastá-la de nós. Mas nós vamos passar, sim, sempre por situações constrangedoras, difíceis, desafiadoras, para que possamos exercitar, principalmente, o perdão. E a partir do momento que eu começo a me perdoar, em primeiro lugar, eu também aprendo a perdoar os outros. Então, quando a gente, numa reencarnação, a gente fez muita besteira, só fez mais coisa negativa do que positiva, não tem problema. Eu vou poder vir numa outra reencarnação. E as etapas da evolução é, em primeiro lugar, eu me arrepender do que eu fiz. Segundo lugar, eu vou ter que expiar, que significa, eu vou ter que sofrer. Porque numa outra vida, eu só bati. Né? Então eu vou ter que vir numa vida para apanhar. Porque eu bati, a lei da causa e efeito, da lei da ação e reação, tudo que eu faço, o universo me devolve, eu vou ter que apanhar. E aí a próxima, né, que seria arrependimento e expiação, eu vou ter que... Está faltando a palavra agora, mas eu vou ter que... eu vou ter que consertar, eu vou ter que reconstruir aquilo que eu estraguei lá atrás. Mas eu não vou poder reconstruir... Regeneração, algo nesse sentido. Mas não é a palavra ainda. Resgatar. Né? Então eu vou resgatar, essa é a palavra. Só que eu não vou poder resgatar sem me arrepender
e sem espiar. E de que maneira muitas vezes a gente resgata? Eu passei a vida inteira batendo no Renato. Então eu venho numa vida inteira, outra, apanhando. E depois, para resgatar, eu peço para ser o Renato meu filho. E eu estou resgatando. E aí nós nos tornamos espíritos livres para seguir adiante. Imagina os dois. Obrigado pela paciência e tolerância de vocês. Fico feliz em vê-los aqui. Espero poder ver todos novamente, outras vezes aqui. O quanto antes podemos encher mais ainda essa casa, né? Mas por enquanto a gente vai respeitando as normas. Eu passo a palavra então para Dorli. Se tu puderes só me esperar um pouquinho para botar Sim, senhor. uma música aqui e tornar o ambiente mais agradável. Se resolver funcionar. Vamos nessa primeira aqui então. Dormir contigo. Quer separar um pouquinho? Sim. Isto. Então, vamos primeiro encerrar o nosso estudo. Vamos agradecer por essa hora de estudo que aqui nós tivemos a oportunidade de aprender um pouquinho mais para que possamos dar continuidade na nossa evolução. Vamos fazer de tudo que aqui hoje ouvimos, vamos fazer para nós, nas nossas vidas, no dia a dia, nos nossos ambientes de trabalho. Vamos levar alguma coisa daqui que hoje aqui ouvimos. Vamos colocar em prática na nossa vida, dentro da possibilidade. E dou por encerrado então os estudos, então vamos para a nossa outra etapa. Nós vamos dividir, vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos dividir em duas partes. Vamos fazer primeiro a irradiação e depois nós vamos fazer o passe coletivo. O passe coletivo, ele substitui, no caso, no momento a gente está fazendo o passe coletivo no lugar da fluidoterapia, porque ainda não temos condições de de continuarmos a fluidoterapia devido ao espaço que é pequeno e aglomeramento, né? Então, nós vamos agora fazer a irradiação. A irradiação, nós sempre convidamos todo mundo para irradiar junto com nós o preus. Por quê? Várias mentes focando o amor, com certeza o efeito será bem melhor. Então eu convido todos para vamos iniciar então a irradiação. Vamos nos dar as mãos mais mentalmente. Os bons espíritos também estão intercalando conosco para abrirmos uma grande corrente de amor, onde nós vamos colocar, em primeiro lugar, amor. Nós vamos colocar bálsamo, nós vamos colocar as cores do arco-íris, nós vamos colocar nela muitas energias boas, positivas, curativas,
principalmente energias para que cada um de nós possamos nos melhorar, possamos ser mais positivos diante da situação que estamos enfrentando. Vamos irradiar então nesse momento, para começar com muito amor. Nós vamos iniciar então com todos os nomes que estão no caderno da irradiação. Que seriam esses nomes? São os nomes que cada um de vocês colocou, sejam eles os desencarnados que já partiram, ou os reencarnados, que somos nós que estamos ainda no nosso corpo físico. Então vamos irradiar primeiro para os reencarnados. Que cada um que talvez esqueceu o nome, não se lembrou de alguém que esteja passando por algum desafio, pode ainda mentalizar essa pessoa e enviar a ela tudo de bom, muito amor. Vamos pedir aos bons espíritos que auxiliem a todos que estão passando por alguma dificuldade, que estão passando nesse momento, muitos deles por alguns desafios da sua reencarnação atual, porque sabemos que nós estamos vivendo no planeta de provas e expiações, e às vezes nossas provas e expiações se tornam um pouquinho difíceis, um pouquinho desafiadoras. Mas vamos pedir aos bons espíritos para auxiliar a cada um. Como também queremos irradiar aos desencarnados, os que já partiram há muito tempo, os que há médio tempo e os que acabaram de desencarnar. Vamos pedir aos seus anjos da guarda, seus mentores, que possam ser auxiliados, que cada um desencarnado que ainda se encontra aqui na crosta da terra possa observar o seu mentor, seu anjo da guarda e pedir para que os leve de volta da onde todos nós um dia viemos e que nós um dia vamos voltar para lá, que é a pátria espiritual. Como os bons espíritos já deram uma olhada antes no caderno, enquanto que a gente estava tendo os estudos, os bons espíritos eles já verificam o nome de cada um que foi inscrito ali e eles já certamente já estão na atividade de auxiliá-los. Como também nós reencarnados somos auxiliados enquanto que nós estamos aqui dentro da casa. Já tem os espíritos que nos medicam, que nos passam energias através do passe. Nós não os enxergamos, mas eles estão aqui entre nós o tempo inteiro. E vamos também, mais uma vez, se concentrar na nossa grande corrente de amor e vamos irradiar com muito amor, nós aqui do Centro Se Ama, para todos os hospitais, do Hospital de Timbó, como a de todos os planetas. A gente sempre dá referência aqui para o local. A todos os médicos, serviço da enfermagem. Vamos irradiar também por todos que estão internados na UTI. Vamos desejar a todos uma recuperação, que possam voltar muito em breve em convívio com as suas famílias. Vamos irradiar pelo planeta todo
onde Jesus é o governador, vamos irradiar também para as BRs, aonde muitas vezes são ceifados as vidas bem precoce, devido ao descuido, à imprudência de alguns motoristas. Vamos pedir aos bons espíritos que também possam auxiliar. Vamos também irradiar pela cidade de Timbó. Vamos irradiar pelo estado de Santa Catarina. Vamos irradiar também pelo nosso Brasil, aos governantes, aos empresários, os farmacêuticos, ao Renal Vida, a todos os laboratórios, aos mercados, enfim, a todos, que o amor, a paz possa estar com todos, que Jesus os abençoe, que ninguém desanima, que todos tenham esperança em Deus, em Jesus. Vamos então nesse momento convidar os obreiros da casa para que possamos aplicar o passe coletivo. Nesse momento, todos aqui presentes, cada um mentaliza aquilo que veio em busca. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos receber essas energias, esses fluidos curativos. Cada um mentaliza aquilo que mais necessita nesse momento. Seja saúde, seja paz, seja perdão. Cada um vai mentalizando, saindo das mãos dos obreiros, uma névoa curativa, que todos nós obreiros aqui somos apenas instrumentos do mundo espiritual, que os espíritos nesse momento estão enviando a cada um de nós o que nós necessitamos. Vamos inspirar esses fluidos para que penetrem todo o nosso organismo. E ao expirar, vamos jogar para fora toda essa energia densa, as células desgastadas, e vamos sentir que nesse momento recebemos
uma verdadeira transfusão de sangue, uma renovação das nossas células e que nossa saúde possa estar nesse momento sendo abençoada. Queremos agradecer aos bons espíritos, a Jesus, por tudo que acabamos de receber nesse momento. E que cada um de nós possa sair daqui hoje muito melhor do que aqui adentro. Que a paz de Jesus possa acompanhar cada um de nós durante essa semana e que a nossa fé e esperança em Deus só aumente cada segundo. E lembrem-se, a oração é a nossa grande arma. A oração é o nosso contato íntimo com Deus. E dou por encerrado então os trabalhos dessa casa. Que a paz esteja com todos. Que assim seja. Sim,